eu tenho o blog que se chama Life and Style, www.lifeandstyle.com.br. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje à tarde, né, nesse grupo muito seleto e muito honrado aqui com a presença de vocês. E recebi o contato da Escrita Fina exatamente para a gente fazer esse encontro aqui. E aí eu quero apresentá-los aqui. Aqui à minha direita eu tenho o Alexandre de Castro Gomes, né? Ele faz um trabalho com muita autoria e um trabalho bastante interessante, onde ele resgata com muito humor cenas do cotidiano, mas coloca o mistério, coloca o humor de uma forma muito criativa que há muito tempo eu não via, né? Me surpreendeu bastante a obra dele. O tema, né? Condomínio dos monstros, aniversário no cemitério, né? Essa questão que na minha juventude eu não me lembro de nunca ter lido um livro que os personagens eram vampiros, mula sem cabeça, vampira, a bruxa dançando em cima de um túmulo. E eu amei, eu achei muito, muito sedutor, né? Bem, antes quero agradecer você pelo convite, a Livraria Cultura. É um prazer estar aqui de novo. E, bem, os monstros, né? Eu tenho 2 filhos, e se você perguntar para os seus filhos ou para qualquer criança se eles querem, por exemplo, você mostra um boneco, um brinquedo de monstro, e vocês vão querer um monstro. O monstro é uma coisa que seduz. Ele seduz porque, ao mesmo tempo que ele é mau e terrível, ele é adorável porque ele é diferente. E eu acho que a criança, ela se reconhece nele, no monstro, no pequeno monstro. Mas eu capto as histórias na rua. Esse livro que eu fiz pela Escrita Fina com a atriz, né, O Aniversário no Cemitério, ele nasceu num passeio no cemitério. Eu cheguei para os meus filhos e falei assim: vem cá, vocês já tiveram no cemitério? Não. Então vamos visitar. E aí eu falei assim, e tinha outro recanto muito bonitinho, mas olha só, tá tão bonitinho aqui, bem cuidado, que dava para fazer uma festa aqui, né? E aí nasceu a ideia do Aniversário no Cemitério, que é a festa de 100 anos do coveiro, mas que os convidados são os mortos, porque ele tem 100 anos, os amigos dele já morreram todos, e ele trabalha no cemitério, então são os mortos que vão para a festa. Fui para uma festa no cemitério, 100 anos do coveiro, seu Rogério. Bandeirolas na porta, muita gente morta, presunto com pão, caído no chão, me deu revertério. Tinha na festa do cemitério, daquele homem sisudo, seu Rogério, caveiras dançando, morcegos voando, empada com osso. Que isso, seu moço, mais que espaltério. Quem gosta de comer empada com osso aqui, ó, com aquele pedaço de cartilagem maravilhoso, você vai morder empada com uma vontade horrível, né? Pois é, também não gosto não. Os autores de Aniversário no Cemitério, aqueles que criaram o velho Rogério. Cris Aliadef é um dos nomes, o outro Alexandre de Castro Gomes, são casados, é sério. Obrigado. Aqui eu tenho a Cris Aliadef, que a Cris é esposa do Alexandre e tem um trabalho em parceria, né, com o marido e também com outros autores, claro, da cena infanto-juvenil. E tem um traço que mistura técnicas, desde o lápis de cor até tinta acrílica, compondo também com computação gráfica, ou seja, dando um toque muito contemporâneo ao seu trabalho e, portanto, ficando muito próximo, né, ao que o jovem leitor está querendo ter nas suas mãos. Como é isso hoje, né? Deve ser com tanta concorrência, né, da internet, do iPad, do telefone celular. Como que você vê a ilustração, a importância da ilustração hoje no mercado de literatura infanto-juvenil e como é esse casamento do ilustrador com o autor? Não é? Quem vem primeiro? A parte do ilustrador na literatura infantil é super importante. Quem vem primeiro depende do livro. Para mim, esse mundo da literatura infantil veio muito forte para mim quando eu tive meus 2 filhos, que como na minha infância não era uma coisa muito próxima, a gente tinha eram os livros de escola e tal. Quando eles foram crescendo e chegou a hora dos livros, como a Helenice falou, tinha livro para o banho, é um mundo que se abriu
E eu, como adorava desenhar, resolvi começar nesse mundo também. Eu tive uma grande ajuda porque o Alex começou a escrever meu primeiro livro. Meu primeiro trabalho em literatura infantil foi o livro dele. Sofria. Pois é. Então, depois que eu ilustrei esse primeiro livro, que foi o Condomínio dos Monstros, aí eu não saí mais desse mundo. A questão da internet, você acha que, porque assim, não mudou muito, você disse, né, da nossa época para a época de hoje, mas a questão dessa questão tecnológica tão forte na frente da gente, né, quer dizer, esse outro universo que é o digital, você vai ali, o bebê nasce e ele já faz assim. Como é que no meio da ilustração, porque você começa a misturar técnicas, né, no seu trabalho. Hoje em dia você fala do computador, né? A gente tem essa facilidade da imagem da gente chegar onde for. É muito prático. Eu não preciso pegar uma imagem e mandar ela pelo correio para o editor fotografar e botar no livro, como era antigamente. Hoje em dia eu termino meu trabalho, trato ele no Photoshop, mando tudo digital para a Laura da escrita fina e pronto, o livro está pronto, né? Na questão das crianças, eu acho que o livro publicado de papel nunca vai perder o seu espaço. E aqui eu tenho a Helenice, que é uma autora professora. Você como a arte-terapeuta, né? E também uma mulher que se dedica ao incentivo da leitura, né? Porque você fez parte da coordenação da Secretaria de Estado, né? De uma equipe de leitura que promovia a leitura em escolas, na sua cidade e em outros locais. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Cultura. Obrigada, Escrita Fina. Eu penso que livro para a infância é como brinquedo. Isso não foi muito claro na minha casa, mas quando eu me vi grávida, antes de minha filha se tornar uma pessoa visível, ela já tinha livros. E depois que ela nasceu, os livros de plástico ficavam dentro da banheira. Eu acredito que não é da escola o dever de formar leitor, é da casa. E a gente só consegue passar para o outro o que a gente acredita. Eu vim de uma família onde um homem que não tinha graduação sentava-se toda noite para ler. E a imagem que eu tenho desse homem é que me formou leitor. Eu comecei a ler pela saudade. No momento em que eu não vi mais aquela imagem do leitor, eu senti necessidade do encontro. Então eu primeiro fui ao encontro do bule de café, que era a bebida que meu pai mais bebia. Depois eu fui para a estante, que lá em casa era a estante do papai. E com o passar do tempo eu me tornei professora, eu me formei professora, mas só fui me tornando professora nos momentos em que eu estava em prática educativa. E os alunos me davam a notícia dessa falta. Da falta da avó que contava histórias, da mãe que contava também, do pai que não lia. E eu fui me tornando essa portadora de texto para esses meninos. Contam que no tempo em que os homens escravizavam outros homens, havia um menino que transbordava felicidade. Ele não se importava por trabalhar demais, porque ele gostava do que fazia. Ele cuidava dos cavalos do seu senhor. E o menino adorava cavalgar. Todas as manhãs ele tirava os cavalos de suas barcas. A Lu que escreveu um livro que eu acho aquele que eu li, né, um pequeno grande livro que nós chamamos, né, que é o livro das gentilezas, que é eu queria saber como é que a gente, o que você estava pensando quando você escreveu essa obra? Obrigada pelo convite, muita gratidão, né? Com gentileza eu gostava de dizer, né? Não obrigada, grato, né? Bem, o Gentileza quando nasceu, ele não nasceu, ele nasceu uma outra coisa, ele foi se transformando, né? Na verdade eu também sou professora, arte-terapeuta, e aí eu comecei a pensar assim, ninguém é mal o tempo inteiro, não existe a maldade o tempo inteiro ser mal. Se eu estiver adormecida, eu fiquei pensando
dos personagens da literatura foi disso. Aí eu fui percebendo que existe gentileza da natureza. Eu acho assim que quando o sol, o eclipse solar, eu acho que é uma gentileza maravilhosa do sol, que ele cede lugar para a lua, em plena luz do dia. Gentileza também para quem é mãe, para quem tem irmãos, para quem é avó, é ouvir o filho chegando à noite em casa, sobretudo em tempos nada fáceis, né? E quando eu escrevi esse livro, a gente estava vivendo quase que uma guerra, né, urbana. Então, ouvir os passos do filho chegando em casa, caramba, é uma gentileza, né? Aquela história assim, fazer o bem para quem não precisa, para quem precisa, é uma obrigação quase, é óbvio. Agora, fazer o bem para quem você acha que não precisa, isso para mim é uma verdadeira gentileza, né? Então foi mais ou menos pensando nessas questões que o livro nasceu. Então nada melhor de você ler um trecho pra gente das suas gentilezas. Gentileza tem tantos nomes, várias vozes, muitas cores, tantas formas. Acomete a todos nas esquinas, nas casas, nos corações, no tal vazio. Gentileza confere alegria aos dias, amor para as noites, primavera das palavras. Começa assim miúdo, bem devagar, e vai se espalhando por toda a redondeza, com o gesto semente que fez gentileza, com G maiúsculo, ou gentileza, gerar gentileza. Maria Inês Espírito Santo, né, que tive o prazer, né, de conhecê-la hoje aqui, muito simpática. Eu li, né, no seu site e na internet. Ela gosta de contar histórias e ouvir histórias, não é? E tem uma literatura muito interessante porque resgata os contos indígenas, né? Os mitos indígenas e toda essa carga emocional e de referências, de arquétipos da cultura brasileira que durante muito tempo ficou perdido ao longo da nossa história e que eu acho que é de um valor extremo esse resgate. E a gente vai conhecer um pouquinho mais como que é esse trabalho que a Inês faz de forma muito especial. Então, de alertar para a necessidade que nós todos temos de honrar as culturas indígenas nativas do nosso país, já se tornou para mim uma missão. Isso começou em 73, quando eu tinha 26 anos, estava montando uma escola, quando eu vi pela primeira vez um mito indígena contado por uma pessoa muito especial, que já não está mais com a gente, que foi o professor Fernando Leves. Eu tive a sorte de ver um monstro sagrado contando um mito indígena, que por acaso foi Cecia Velha Gulosa. E a partir dali eu me dei conta, eu estava criando uma escola, chamada Escola Viva, que existia em Petrópolis durante 16 anos. Eu estava criando essa escola e eu me dei conta de que eu precisava pensar a educação honrando as culturas brasileiras. E isso em plena ditadura militar, quando tinha sido praticamente abolido o ensino de história do Brasil e de geografia das primeiras séries. Virou tudo estudos sociais intencionalmente para que as crianças não soubessem da história do país. Então eu tive essa sorte, eu ganhei isso de presente da vida. E eu sou muito contente de ter feito um trabalho nessa escola que durante 16 anos honrou isso. Hoje, 2013 para 2014, essa questão está mais urgente ainda. Pesquisando, eu percebi que a nossa mitologia indígena brasileira, que ninguém conhece, porque ninguém, quer dizer, quando eu digo ninguém é grosso modo, claro, pessoas que conhecem, mas não nos ensinaram isso na escola. Nós passamos pelas boas escolas e não nos ensinaram isso. Mas nos ensinaram a mitologia grega, falaram da mitologia nórdica, mas ninguém ensinou que nós temos uma mitologia. E nossa mitologia não fica nada a dever às outras mitologias. Está ali, como acho que o Alexandre, ele publicou no blog dele
uma passagem, até comentei com ele, onde ele comenta que a literatura infanto-juvenil está perdendo, graças a Deus, né, essa questão a linha de divisão de idade está ficando cada vez mais transparente nessa relação, né? Falou que não é só na literatura que isso acontece, não. Isso é um fenômeno no cinema, está acontecendo. Adultos indo ver animações, né? Toy Story, todo mundo viu Toy Story, todo mundo se apaixonou pelos bonequinhos lá do Toy Story. E aquilo era uma animação para criança, mas não é bem para criança. Por que criança? Né? Aquilo pode ser para qualquer idade. Hoje você pega um livro de criança e você tem tanto prazer em lê-lo quanto você vai ter em ler ali O Poderoso Chefão, que é maravilhoso, mas é uma outra literatura para um outro momento, porque eu sinto que a literatura infantil hoje, ela está dominando o mercado. Você pergunta para qualquer livreiro aqui, o dono da livraria, quanto por cento do que vocês vendem é literatura infantil? E é uma porcentagem que está aumentando cada vez mais. E como eu digo também no artigo, né, money talks, né, o dinheiro fala mais alto. E literatura infantil está começando a gritar. Então, está na hora de começar a ver que o livro infantil não é um livrinho. Ele é um livro, é um livrão. E é um livro que a produção desse livro, ela dá muito mais trabalho, tem muito mais arte, tem muito mais capricho do que muitas vezes você tem um livro adulto, que você tem uma capa de internet com um nome, com uma fonte de Windows e preto e branco só. Contam que lá no meio da floresta vivia um índiozinho com a sua mãe. Um dia, bem cedinho, ainda estava começando a clarear, ele saiu para pescar. Ele olhou e viu, na canoa vinha Seiuci, a velha gulosa. A Seiuci rápida jogou a tarrafa, pegou o moço, enrolou na rede, botou no fundo da canoa e tocou de volta igarapé acima, babando de prazer, pensando, vou moquear esse bitelo, vai ficar uma delícia. Só que logo a cera derreteu e apareceu a madeira do pilão. Seiuci viu que tinha sido enganada, só tinha ela e a filha. Partiu pra cima da filha. Me devolve a minha caça! Me devolve, senão eu vou comer você! A filha sabia a mãe que tinha, ela não duvidou. Peraí, eu escondi, eu vou te devolver, espera. Correu lá onde estava o moço e disse, vamos fugir, foge, vem comigo, vem. Seiuci descobriu. E eles saíram correndo. E a moça foi catando as folhas da palmeira, dando a ele, dizendo, trança, faz assim. E ensinando a ele como fazer um cesto. E joga para trás. Na hora que o cesto batia no chão, virava um bicho. Seiuci vinha correndo atrás. E quando bateu no chão, virou um tamanduá. E Seiuci comeu. E ela disse, você tem que voltar para a floresta. Foge, eu não tenho mais palha para te dar. Espera, deixa eu te dizer. Quando você ouvir o canto do can-can, se esconde, assim, o Seiuci está chegando perto. Muito medo de ser devorado, ele corria. Caía, levantava, corria muito, de dia, de noite, correndo. De repente ele começou a ouvir. Lá vem Seiuci, lá vem Seiuci, tá chegando muito perto, ele precisa de ajuda. Ele olha pro lado. Ele está se sentindo muito cansado. E ele se abaixa na água do rio para lavar o rosto. Quando ele se abaixa, ele vê, refletido na água do rio, uma imagem, um rosto marcado de rugas, uma cabeça toda branca. E ele olha e reconhece que é ele. E ele percebe que ele passou a vida inteira fugindo de Seiuci, que ele está velho. Aí ele sabe que precisa de ajuda. E ele não consegue correr mais. Ele olha, vê lá longe, no meio da floresta, a fumaça. E ele começa a andar para lá. Ele agora não corre, ele vai bem devagar. Depois de andar muito tempo, ele chega numa clareira e tem uma casa. E na porta da casa tem uma velha com um pau na mão, tocando na cutia. Sai, cutia danada, larga minha roça! Sai, cutia danada, larga minha... Ê, moço, tá fazendo o que aí? Tá perdido no mato? E ele começa a contar. Eu era menino, saí de casa para pescar,
Mas agora eu vi que eu passei a minha vida toda fugindo de vocês. Dançaram e cantaram. Depois, o moço entrou na casa. E dizem que nunca mais ele se apareceu. Eu só posso agradecer. Não foi uma tarde de troca, mas foi muita emoção que a gente passou aqui, né? Gente, olha, obrigado por terem vindo. Espero que vocês tenham gostado aqui das histórias. Eu adorei a Cilci, adorei todos que a gente contou aqui hoje, o Negrinho. E comprem livros para os seus filhos.